Então, ó, se a gente pegar Jorginho, Saul, Emerson Royal e agora Samuel Lino e Carrascal chegando. Samuel Lino já desembarcou, tá? Ele chegou de madrugada no Brasil, tinha até alguns veículos de comunicação e ele não falou, né? Vai ver até por ordens do clube. E, Mauro, o Samuel Lino é um jogador que saiu do São Bernardo, foi para o Gil de Vicente de Portugal, onde ali ele se destacou. E aí foi comprado por 6,5 milhões de euros pelo Atlético de Madrid, que hoje vende o Samuel Lino para o Flamengo por 22 milhões de euros mais bônus. A pergunta que eu te faço, Mauro, o Samuel Lino, hoje com 25 anos, passou pela base do Flamengo. Foi descoberto, né, pelo Flamengo, jogando pelo São Bernardo, foi emprestado com direito de compra e o Flamengo não exerceu esse direito de compra do Samuel Lino, saindo do Flamengo ainda na base. Jogou até na geração do Hugo Souza, né? Do Neneca. Foi a mesma geração do Hugo Souza ali na base do Flamengo. O que falar desse jogador, Mauro, na sua opinião? E o que falar desse pacote de reforços, né? Que agora é um Flamengo que gasta cerca de 300 milhões de reais em contratações, botou o dinheiro na mesa, agora é uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Vale tudo isso, Mauro? Na sua opinião, o Samuel Lino? Não, o primeiro ponto que a gente tem que frisar é que assim, está havendo um trabalho, está sendo feito um trabalho aí, até com alguns influencers internacionais, para tentar supervalorizar o trabalho do Zé Boto. O Zé Boto está fazendo nada diferente daquilo que era feito pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel. Sejamos sinceros, não é uma defesa da antiga gestão, nem um ataque à atual gestão, apenas mostrando que nada mudou. Aliás, essas contratações são viabilizadas porque o Bá herdou da gestão, da qual ele fez parte, inclusive, um elenco muito caro. De onde sai o dinheiro? As vendas de Alcaraz, comprado na gestão anterior. Aliás, venderam até mais barato do que compraram, um negócio muito questionável. Gerson, Wesley, Fabrício Bruno, por exemplo, né? Então entrou dinheiro, está entrando dinheiro, e aí viabiliza contratações. E até reposições para jogadores que saíram, como Gerson, Wesley, que saíram recentemente. O Boto não está inventando a roda, o Boto não está fazendo um trabalho inédito no Flamengo, não é ele que está colocando o Flamengo no mercado internacional. Em 2019, o falecido superagente Mino Raiola recebeu os dirigentes do Flamengo para negociar a contratação de Balotelli, que acabou não acontecendo, porque o italiano, na última hora, pediu mais dinheiro e o Flamengo falou, não, aí não vai. E acabou não tendo um acordo. Para a sorte do Flamengo, né? Porque o Balotelli não jogou nada desde então e não joga nada desde aquela época. Era um pedido do Jorge Jesus, na época, um centroavante, eles foram atrás do Balotelli. Então o Flamengo já frequenta essa roda de clubes europeus há muito tempo. O Flamengo contratou, vamos lá, Gabigol junto à Inter de Milão, Pedro junto à Fiorentina, Gerson junto à Roma e depois junto ao Olympique, que vendeu e comprou. E por aí vai. Trouxe Felipe Luiz e Rafinha em final de contrato saindo de Bayern Atlético de Madrid, trouxe o Diogo Alves depois que ele se desligou do Valência. O Pablo Mari mesmo era do Grupo City, era da segunda divisão, emprestado ao La Coruña, mas pertencia ao grupo do Manchester City. Então o Flamengo já frequenta essa roda desde 2019, até antes um pouco, né? Se a gente pensar ali, nem no mercado europeu, mas o Vitinho veio em 2018 do CSKA, em 2017 o Flamengo contratou o Everton Ribeiro lá nos Emirados Árabes Unidos. O Flamengo já frequenta a roda dos times europeus contratando há mais tempo. Não é o Zé Boto, porque ele é português, que ele é europeu, que ele conhece, nada disso, cascata. Ele está fazendo um trabalho parecido agora com aquilo que era feito. E é necessário, é necessário. O erro, por exemplo, da contratação do Mickey Johnston foi trazê-lo sozinho. Se traz essa semana agora, olha, além desse pacote de nomes aqui mais pesados, Jorginho, Saul, agora Samuel Lino, e antes veio o Danilo, né? E o Carrascal, que também está... Emerson Royal. Aí no meio tem lá o escocês, que ele é escocês, né? Ele joga na seleção da Irlanda, mas ele nasceu na Escócia. Ah, tudo bem, o cara para compor elenco. Vamos ver se esse campeão aí consegue fazer alguma coisa. Mas aí trouxeram o cara sozinho, foi uma lambança. O pessoal falou, peraí, Juninho veio do Azerbaijão, agora o cara vem da segunda divisão na Inglaterra. A torcida chiou e eles mudaram o perfil das contratações. Não estou aqui criticando o trabalho do Boto, só estou dizendo que ele não está inventando a roda. Não é ele que está colocando o Flamengo nesse patamar, gente. Não caiam nessa. Tá? Ele está fazendo o trabalho dele. Tá? E trazendo bons jogadores, né? Alguns a gente pode questionar. Eu acho muito dinheiro pelo Carrascal, por exemplo. O Samuel Lino é um jogador valorizado, que tem mercado. Então, se você quiser trazer um jogador desse tipo, você vai ter que gastar mais dinheiro, né? Ele não é
um lateral. Ele foi lateral, ele joga como ponta, jogou a temporada como ponta, a outra também. Agora, ele faz o corredor inteiro, né? Eu acho que por isso a valorização e a tentativa do jogador. Ele é aquele ponta que vai voltar até o campo de defesa, fazendo todo o corredor. Como, aliás, o Wesley, que é lateral, também faz o corredor inteiro, de fora a fora, fora a fora. Esses jogadores são valorizados e importantes no futebol de hoje. Eu já disse há meses que o Flamengo vende, se tiver proposta, com o maior prazer, o Cebolinha e o Michael. São jogadores que estão, é como se estivesse na prateleira virtual. Aí, vai levar? Chegando a proposta, vai vender. Isso aí já está há muito tempo mapeado, ao contrário do Luiz Araújo, do outro lado, que joga mais pela direita, e do Plata, né? Os dois pontas da direita, esses dois, Plata e Luiz Araújo, valorizados. Cebolinha e Michael, disponíveis. Isso já tem 3, 4 meses que eu falei aqui e continua sendo assim. E a vinda do Samuel Lino só reforça essa tese, porque é ali que ele joga, né? É caro, eu acho que é muito caro, mas a realidade do mercado é essa, como o Vitor Roque foi muito caro. É uma tentativa também de dar uma resposta, né, digamos assim, de mostrar força, poder do Boto, do BAP, né, do Flamengo. Vejamos aí como é que o rapaz vai se sair. Ele mal passou pela base do Flamengo, né? Na Copa São Paulo, inclusive, quando foi campeão em 2018, ele nem foi relacionado para a final. Ele não se adaptou, voltou para o São Bernardo, então, não é que ele passou pelo Flamengo, ele mal passou pelo Flamengo, ele na base ainda, acabou não se adaptando e fez sua carreira internacional. Hoje é um outro jogador mais maduro, que se valorizou, se destacou, teve uma temporada melhor que foi a temporada anterior, mas não significa que ele foi mal nessa temporada. O Atlético foi mal nessa temporada e o Atlético está liquidando seu elenco e contratando vários outros jogadores, né? Por isso que o Saúl veio para o Flamengo, o Depou foi para os Estados Unidos e agora eles venderam o Samuel Lino para o Flamengo. Não dá para dizer que o Boto fez um negócio da China. Ele pagou o valor de mercado do jogador. Tá? O negócio da China seria, por exemplo, negociação boa o Flamengo fez com o Pedro, lá em 2020. Pegou emprestado, o jogador ficou um ano emprestado, já com tudo amarrado. Valor da multa rescisória, forma de pagamento. Se o Pedro fracassasse, devolvia para a Fiorentina. Como ele veio bem, o Flamengo foi lá, pagou a primeira parcela comunicando, ó, o jogador é nosso. Depois pagou as subsequentes e ficou com o atleta. Então não acho nem que foi uma negociação assim brilhante. Seria fantástico se ele conseguisse, de repente, trazer esse jogador por um valor mais baixo. Ele está pagando o valor de mercado dele. É mais ou menos isso que custaria se o Napoli fosse contratar. Ia pagar aí 20 e poucos milhões. É 22 mais 2 de bônus. Não chega a 25, não. Até 2 de bônus, né? Então, esse é um jogador que chega valorizado, vai chegar, a exemplo do Vitor Roque no Palmeiras, muito cercado de expectativa e esperança. Ele vai ter que fazer mais ou menos o que fez, digamos, ano passado, Luiz Henrique no Botafogo, para citar um outro ponto. Um cara que chega e faça a diferença, decida jogos, ele vem com essa missão. É o cara para abrir defesa fechada, é o cara para driblar nas duas direções, para driblar no espaço curto e criar situações de perigo para o adversário e fazer com que o Flamengo vença jogos. Esse é o papel desse rapaz. Ele chega, não se iluda, quantas assistências, quantos gols, ele vai ter que fazer o quê? Correr de ponta a ponta, voltar marcando quem cai pelo setor e ter fôlego para atacar. Por isso ele foi contratado e foi mapeado. A diferença que eu vejo das contratações atuais em relação aos tempos do Marcos Braz e do